Bem-vindos, turma! O tema da nossa aula de hoje é fábula, que é um gênero textual que pertence ao tipo narrativo. O gênero fábula. As fábulas pertencem ao grupo de histórias criadas pela tradição oral, junto com os contos de fadas, lendas e mitos. As fábulas são histórias curtas, geralmente utilizam o diálogo entre os personagens, e os personagens geralmente são animais, e toda fábula tem uma moral. A fábula tem uma função social semelhante à dos contos populares, mas difere deles na estrutura e na forma. A fábula é mais sutil e usa mais analogias e metáforas para indicar as questões que ela quer criticar, embora a moral torne claro o seu objetivo, que é o de ensinar a arte de viver bem. Então, a moral da história, geralmente, ela vai mostrar uma característica de como viver bem em sociedade. A origem da fábula é oriental e muitas são encontradas no Egito Antigo e na Índia. As fábulas ficaram conhecidas no Ocidente graças a Êxopo. Mas Êxopo, um escravo grego, nunca escreveu suas fábulas. Foi um outro filho de escravos, Fedro, que muitos séculos depois escreveu essas fábulas em latim, porque na época de Êxopo elas eram transmitidas oralmente. No século XVII, o francês La Fontaine retomou as fábulas de Êxopo, reescreveu-as adaptando as situações de seu tempo e inventou muitas outras que chegaram até nós. Então, apesar de La Fontaine ter sido tempos depois de Êxopo, elas são consideradas clássicas fábulas. E nós vamos ter também as fábulas contemporâneas, que já estão mais próximas dos nossos dias atuais. Nas fábulas clássicas, nós temos, entre os principais escritores, Êxopo, que a princípio eram todas orais, e La Fontaine, que já fazia suas próprias versões escritas. E nas fábulas contemporâneas, aqui no Brasil, nós temos Monteiro Lobato e Milor Fernandes. Vamos ver um pouco sobre cada um desses autores. Êxopo, escravo grego que teria vivido no século V a.C., criava histórias baseadas em animais para mostrar como devemos agir com sabedoria. Suas fábulas foram mais tarde reescritas em versos por Fedro, escravo romano. La Fontaine, poeta francês do século XVII d.C., bom conhecedor da arte e das manifestações populares, ele deu ao gênero um novo destaque, com o objetivo de tornar os animais o principal agente da educação dos homens. No Brasil, o grande responsável por reavivar as antigas fábulas foi Monteiro Lobato, que adaptou a linguagem dos textos, antes dirigidas aos adultos, de modo a ser apreciado por crianças, acrescentando pitadas de irreverência e humor. Em suas versões, a fábula é narrada às crianças pela voz de Dona Benta, a velha avó do sítio do Pica-Pau Amarelo, que, com uma visão bem crítica e atualizada do comportamento humano, representado pelos animais, procura desmanchar o esquema bem versus mal da narrativa tradicional. Além disso, nas fábulas reescritas por Lobato, as crianças, ao final do relato, dão sua opinião sobre a possibilidade de alteração da história ou da moral sugerida e criticam as atitudes que consideram errôneas e moralistas. Ou seja, embora mantenha a ideia de que a fábula tem uma moral, Lobato sugere que o leitor deve tirar sua própria conclusão. Então, o que Monteiro Lobato fazia era pegar as fábulas clássicas de Êxopo e La Fontaine e reescrever para o seu momento atual, de uma forma um pouco mais voltada para as crianças, porque a princípio as fábulas, apesar de terem personagens como animais, elas não eram histórias para as crianças, e sim para que os adultos pensassem seu papel em sociedade. E temos também Milor Fernandes, que escreveu Fábulas Fabulosas, que tem um caráter cômico. Em suas fábulas, a moral da história contém um tom crítico relacionado à situação atual, desafiando a moral convencional. Então ele já pega aquela moral simples que tinha nas fábulas antigas,
para trazer para um contexto um pouco mais complicado que a sociedade moderna, que também vai pegar essa diferença entre o bem e o mal que era exemplificado nas fábulas antigas e que Lobato também já criticava, mostrando que as coisas não são preto no branco, e sim uma variação enorme de cinza. Quanto à estrutura, as fábulas se caracterizam pela estrutura simples, as relações com o cotidiano ou as relações entre o cotidiano e o mundo da magia. E daí tem algumas características que são as mais importantes. Histórias curtas, há um só conflito. Então, por conta de ser uma história breve, não dá para ter vários conflitos, várias situações. Então, tem apenas uma situação que é resolvida brevemente. Isso resulta numa narrativa concisa e sóbria. Ela não se perde em outros detalhes, em excesso de personagem, nenhuma dessas questões já mais próprias dos romances. O diálogo. No que se refere à linguagem, a fábula é objetiva. Daí ter pouca descrição e muito diálogo. Então, ele não fica descrevendo o ambiente, descrevendo a aparência dos personagens, nada disso. É geralmente um diálogo curto que vai chegar naquele objetivo de criticar alguma coisa na sociedade. Personagens. Os animais são usados como personagens. Eles representam virtudes, defeitos e características dos seres humanos. São usados de forma simbólica para criticar ou exaltar esses comportamentos. Nas fábulas, os animais foram colocados em situações que serviam de grandes exemplos para todos, ou seja, tornaram-se símbolos. Isso se chama de personificação. Lembra que é a figura de linguagem responsável por atribuir características humanas a seres não humanos. Por exemplo, a formiga representa o trabalho. Então, eles representam uma característica e não um personagem em si, mas uma característica de um grupo. O leão representa a força, a raposa representa a astúcia, o lobo representa o poder abusivo, o cordeiro representa a ingenuidade e assim por diante. A moral. As fábulas terminam sempre com a apresentação de uma moral, que resume a ideia principal da história. A fábula tradicional é um gênero cujo objetivo é ensinar a arte de viver bem. Portanto, a moral traduz aquilo que o autor considera como moral, isto é, como certo ou errado numa determinada situação. A moral da fábula reproduz um provérbio, um ditado popular, cujos temas principais são lealdade, generosidade, as virtudes do trabalho ou as lições a serem aprendidas. Isso torna mais fácil para o leitor lembrar a moral da história, ou seja, a ideia que está por trás de como o homem pode viver melhor em sociedade. Um provérbio é uma criação popular, anônima, ou seja, não tem autor definido e não faz referência a tempo. Os livros sagrados, a Bíblia, por exemplo, possuem muitos capítulos com provérbios. Os provérbios transmitem um ensinamento por meio de uma expressão de sentido figurado. Por exemplo, quando se ouve o provérbio "vão-se os anéis e ficam-se os dedos", a imagem que se forma na nossa mente não é a da perda da joia, mas a perda da riqueza material. Então, esse é o sentido figurado. Eu não estou falando exatamente do que está escrito ali naquela frase. Eu quero fazer uma interpretação mais ampla daquela situação. Essa interpretação se faz atribuindo ao que foi dito um valor simbólico, ou seja, destacando o seu sentido figurado e não o seu sentido literal. Por seu caráter didático, todos os povos têm seus provérbios e os repetem continuamente como se fossem eternos. Exemplos de provérbios muito conhecidos no Brasil: "vão-se os anéis, ficam-se os dedos", "quem semeia vento colhe tempestade", "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura", "quem com ferro fere, com ferro será ferido", e "em terra de cego, quem tem um olho é rei". O provérbio apresenta uma estrutura verbal que facilita a memorização.
Daí a sua importância na fábula, pois sintetiza o ensinamento que o texto tem por objetivo transmitir. Por que os animais e não diretamente o ser humano? Como o homem sempre viveu muito próximo aos animais, tanto os que domesticava quanto os que caçava, era natural que os animais estivessem presentes nas primeiras histórias contadas pelo homem. No entanto, há estudiosos que afirmam dever-se a presença de animais como personagens principais das fábulas ao fato de que, na impossibilidade de fazer críticas diretas a homens importantes, alguns autores terem preferido criticar suas atitudes de maneira indireta, usando para isso os animais. Então nós temos essas duas possibilidades, ou pela proximidade que o humano sempre teve com o animal, ou então no sentido de esconder de quem se estava realmente falando. Exemplos. Então, nós temos aí a fábula A Cigarra e a Formiga. É uma fábula muito conhecida, vocês até já devem ter visto no ensino fundamental 1. Então, os personagens. A cigarra simboliza a preguiça, enquanto a formiga simboliza o trabalho. E a moral, os preguiçosos colhem o que merecem. E também o leão e o ratinho. Então, os personagens nós temos a pequenez do ratinho não foi impedimento para que salvasse o leão, o rei dos animais. E a moral que amigos pequenos podem ser grandes amigos. Então, essas são duas fábulas clássicas que acompanham a história humana e ao longo da literatura. Como se pode observar, a fábula é um gênero muito antigo que continua dando mostras de atualidade. Em todos os tempos, há sempre algum escritor retomando e fazendo dele um bom instrumento de crítica do comportamento humano, como no caso das fábulas contemporâneas, que nós temos Monteiro Lobato e Milor Fernandes como os destaques na parte da escrita. Em resumo, importante anotar isso aí no caderno de vocês, hein? A fábula deve tratar de temas universais, ser uma história curta, ter animais como personagens que simbolizem virtudes humanas, ou seja, cada animal vai simbolizar uma característica e não o animal em si. Ter o predomínio de diálogos, evitar excesso de descrição. E terminar com uma moral, geralmente na forma de um provérbio. Uma frase curta, fácil ali, para que o leitor possa gravar, memorizar aquela moral. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários da turma, na postagem, na nossa sala de aula, que eu respondo para vocês assim que possível. Bons estudos, até a próxima!